foco, fisiologia do treino, e hoje nós vamos discutir, analisar se é interessante no treino de hipertrofia nós colocarmos por alguns momentos nesse treino um trabalho de força. Acompanhe o vídeo de hoje que vai ser bem interessante. Bem pessoal, como eu já fiz na chamada, vamos imaginar uma situação que nós estamos treinando hipertrofia, por exemplo, em um ano e meio. Com um trabalho bem programado, com uma dieta bem executada, com um tempo de descanso também bem regular, e com isso você teve um grande avanço no seu aumento do volume muscular, na AVM. Você teve um grande ganho de AVM, o seu biotipo houve uma modificação bem significativa no sentido da mesomorfia, você modificou bastante o seu shape. E você está bem contente com isso, porque o treinamento está fluindo, o treinamento está sendo bem executado, as cargas estão sendo bem feitas, você é bem disciplinado para esse treinamento e tudo está fluindo bem. E vamos imaginar que dentro de um período de 1 ano, 2 anos, você sente que há uma estagnação nessa evolução, da sua evolução. Você acaba estagnando, você não consegue mais observar um ganho, mesmo que lento, mas que vinha ocorrendo nos meses anteriores. Você sente que houve uma certa estagnação. Nesse momento, isso é relativamente comum, isso pode acontecer em diferentes momentos do treinamento, mas certamente ocorre naquelas pessoas que já tiveram uma boa evolução no treinamento e treinam de forma dedicada, de forma disciplinada, de forma regular e sistemática no treinamento, e alguns autores chamam isso de barreira ao treinamento. Essa barreira ao treinamento ela não ocorre somente no trabalho de hipertrofia. A barreira ao treinamento ocorre em diferentes tipos de treinamento. Um treinamento para potência, por exemplo, pode ocorrer também isso que nós chamamos, ou rotulamos de barreira do rendimento. Pode ocorrer também num trabalho de resistência aeróbica, num trabalho de endurance. Pode ocorrer também essa questão da barreira ao treinamento, que é um momento no qual você não percebe ao longo de um mês e meio, a continuidade na sua evolução. Mesmo que seja uma evolução mais lenta, você não consegue perceber mais isso. Então algo do ponto de vista fisiológico está ocorrendo que você não consegue mais observar uma certa evolução nesse treinamento. E pelo contrário, você percebe uma estagnação. O que nós discutimos e normalmente interpretamos nessas condições é que muito provavelmente a quebra da homeostasia que você vinha produzindo nos treinamentos anteriores e essa quebra da homeostasia que gerava os processos fisiológicos necessários ao trabalho do aumento do volume muscular, da AVM, essa quebra da homeostasia não está se tornando mais eficiente. Por diferentes motivos, não às vezes motivos do treino, é que você já está tão habituado a cargas de treinamento, mesmo treinamentos intensos, que esses treinamentos intensos e pesados não estão sendo mais capazes de gerar uma quebra homeostática adequada que estimule um processo hipertrófico no pós-treino. Muito bem, se você já está tão fortemente adaptado a esse trabalho hipertrófico, cabe agora nesse momento mudar o estímulo de treinamento e talvez, muito provavelmente, mudar esse estímulo de treinamento de uma forma mais radical do que você fez até então. Então você alterava o estilo de treinamento mudando a ordem dos exercícios, mudando o formato de pegada, modificando os exercícios. São formas de nós alterarmos as cargas de treinamento, os intervalos de descanso, mudando o volume de exercício. Então você tem algumas formas de mudar esses estímulos e você já usou isso ao longo desse 1 ano e meio, esses 2 anos que você já teve uma grande evolução. Mas isso não está sendo suficiente agora para essa evolução, então muito provavelmente esses fatores de mudança de carga, de variáveis de carga no próprio treinamento de AVM não estão sendo suficientes para gerar uma quebra significativa da homeostasia. Nesse sentido, você vai ter que procurar algo mais radical. E aí vem a ideia, talvez seja o momento de você testar no seu programa, na sua periodização de treinamento, um trabalho de hipertrofia, aliás, um trabalho de força. Aonde nesse trabalho de força você vai priorizar o trabalho neural do desenvolvimento de força e não tanto o trabalho em si do tecido muscular, mas você não vai perder os efeitos hipertróficos, você mantém uma boa intensidade de treinamento, você mantém uma recuperação relativamente maior dos processos bioenergéticos, particularmente de glicogênio muscular num treinamento de força. Então você tem uma mudança mais radical, tanto do ponto de vista neuromuscular, quanto do ponto de vista bioenergético. O treinamento de força ele é diferente em alguns conceitos fisiológicos do que o treinamento de hipertrofia, mas ele não atrapalha a hipertrofia, ele não faz um retrocesso no processo hipertrófico, sendo bem feito esse treinamento de força.
E você quebra a sua forma de induzir quebras homeostáticas. Você gera um trabalho fisiológico diferente da quebra da homeostasia. E isso passa a ser uma situação interessante. Quando o seu organismo, ao longo de um mês e meio, treinando força, começa a reestabelecer um processo adaptativo às quebras da homeostasia feitas pelo treinamento de força, ou seja, você começa a se organizar fisiologicamente a se adaptar a esse treinamento de força, você cessa o treinamento de força e reinicia o treinamento hipertrófico, reinicia as cargas específicas do treinamento de AVM. Dessa forma você fez ao longo de um mês e meio, uma mudança fisiológica, induziu o organismo a se adaptar a um determinado tipo de estímulo, não tão diferente assim, mas diferente do ponto de vista neural, muscular e bioenergético. Quando o seu organismo iniciou essa adaptação e começa essa adaptação, você volta a restabelecer induções fisiológicas, treinos fisiológicos, estímulos fisiológicos que voltam a reestabelecer um outro padrão de estimulação de catabolismo proteico no caso da hipertrofia. Seu organismo agora vai sentir mais forte essa quebra da homeostasia, talvez e muito provavelmente esse formato seja suficiente para dar aquela quebra da barreira do rendimento e você volte a restabelecer ganhos hipertróficos a partir de um treinamento adequadamente feito para aumento do volume muscular. Então essa é uma forma de se pensar treinamentos de pessoas já avançadas. Em determinados momentos, se houver essa estagnização, houver essa diminuição da evolução do treinamento, é um momento adequado de se estabelecer um treinamento diferente focado para esse trabalho. Se você também não aplicou nenhum sistema de treinamento, talvez seja a hora de incorporar um treinamento de força, por exemplo, com um sistema que você nunca treinou, um sistema de pirâmide, um pirâmide clássico, onde você vai fazer tentativas até estabelecer cargas de um RM, quilagens para um RM, uma repetição máxima. Então você pode aí jogar com alguns sistemas do treinamento, jogar com essa ideia de estabelecer por algum período de tempo um treinamento de força, e a ideia básica é mudarmos o estímulo para fazermos a retomada da quebra da homeostasia, que muito provavelmente não esteja sendo executada de uma forma eficiente, e não quebrando a homeostasia de uma forma eficiente, não há como nós pensarmos em fenômeno da supercompensação. E não supercompensando, não tem como nós pensarmos em aumentarmos a agregação proteica muscular e em função disso hipertrofiarmos. Então existem vários fatores agregados, mas é uma ideia conceitual do treinamento que vale a pena você discutir com o seu treinador se você está chegando, se aproximando ou está estabelecida essa fase aí da barreira do rendimento. É uma possibilidade que o Treino em Foco coloca aqui como orientação. Não é a única possibilidade, mas é uma possibilidade. Então é uma estratégia que você tem e nós estamos aqui colocando para você. Espero que vocês tenham entendido essa lógica da utilização do treinamento de força em alguns momentos específicos do trabalho de AVM. Discuta isso com o profissional de educação física, com o seu coach, com o seu personal trainer. Estabeleça bem os padrões de colocação desse treinamento de força. Teste e veja se no seu caso você tem uma resposta biopositiva a esse tipo de trabalho. É uma opção, é uma orientação do Treino em Foco. Espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês na próxima segunda-feira em mais um Fisiologia do Treino. Grande abraço, pessoal! Nós nascemos com constituições fisiológicas distintas de fibras musculares. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo pode ter uma alta participação de fibras brancas que respondem bem ao processo de hipertrofia na musculatura de peitoral maior, por exemplo, e ter uma baixa constituição dessas fibras brancas na musculatura de tríceps braquial.